Olá pessoal, na aula de hoje eu irei mostrar para vocês sobre o simulador de redes Packet Tracer. Aqui a demonstração vai ser usando a versão 8.0 do simulador, tá? Então a ideia é só dar uma visão geral, visto que no material já tem algum conteúdo sobre o assunto e práticas que eu disponibilizei para vocês para terem um aprendizado gradual desse simulador. No decorrer da disciplina, a gente vai usar bastante esse simulador aí. Então, até o final da disciplina, vocês vão estar bastante familiarizados com esse simulador, tá? Então, eu vou mostrar aqui nos slides, eu não vou fazer tudo ao vivo, tá? Vou dar uma visão geral das partes dessa ferramenta. E assim, se alguém quiser usar um material de apoio a mais, o professor Eden, também aqui do Departamento de Informática da UTFPR, ele fez alguns slides e disponibilizou, então eu coloquei já no Moodle para vocês, para quem quiser. Mas eu vou fazer aqui totalmente já dinâmico, direto no simulador, certo? Então vou deixar aqui então que a gente vai usar isso aqui depois. Então vamos lá para o simulador. Deixa eu ir para o simulador aqui. Então, pessoal, essa aqui é a cara do Packet Tracer, certo? Todo esse ambiente aqui. Ele é separado em algumas áreas, o Packet Tracer. Então, aqui em cima, a gente tem aqui a barra de menus, certo? Aqui tem os menus, aqui em cima. Temos também aqui a barra de ferramentas. A gente tem a barra de ferramentas, chamada barra de ferramentas principal, essa aqui que eu estou então passando aqui, com o mouse aqui, certo? Temos depois, na sequência aqui, uma barra de ferramentas comuns, que é chamada de barra de ferramentas comuns aqui. E na sequência aqui, então, a gente tem essas duas barrinhas aqui, essas duas opções, que mostram para a gente em qual área de trabalho que a gente está. A área de trabalho é essa parte aqui, toda essa parte aqui branca aqui, está mostrando, aparecendo em branco para vocês, é chamada de área de trabalho, certo? Ou workspace. E essa barra aqui mostra se a gente está na aba lógica ou na aba física. Como a gente viu lá na topologia lógica, física, mostra onde os equipamentos estão dentro de um rack, dentro de uma sala. Então o Packet Tracer permite fazer isso. A gente não vai trabalhar com isso no curso, tá? Na disciplina. Então a gente vai trabalhar sempre na área lógica aqui do Packet Tracer. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Então, aqui é a parte de baixo. Na área de baixo aqui, então, é onde a gente escolhe os equipamentos para se colocar aqui no ambiente nosso de rede, certo? A gente tem aqui, então, desse lado aqui, o grupo de componentes. Então, se a gente olhar aqui, temos o Network Devices. Se a gente clicar aqui, são dispositivos intermediários. E aqui no menu de baixo, a gente escolhe o tipo de dispositivo intermediário que a gente quer. Então, na primeira opção são roteadores. Então, aqui daí mostra os tipos de roteadores que a gente pode inserir, certo? Então, tem alguns deles aqui. No laboratório de redes da universidade, a gente tem esse tipo aqui, que é o 2811, certo? E temos mais um novo lá que a gente ganhou da Receita Federal, que não tem aqui, que é o 3800. Não tem aqui. Temos aqui os switches. Os que estão lá no laboratório de redes da universidade é o 2960, então sempre nas práticas que eu for elaborado por mim, eu vou tentar sempre sugerir usar esse 2960, que se um dia vocês quiserem experimentar, a gente pode ter uma oficina de usar os equipamentos reais lá na universidade, usar os meus equipamentos. Temos daqui Hub, que pouco é usado nas práticas. Equipamentos de rede sem fio, que eventualmente a gente vai usar, mas a parte de rede sem fio é assunto da outra disciplina de redes 2. Aqui a parte de segurança e a parte aqui seria de emulação da parte da nuvem. Na sequência aqui a gente tem os End Devices, que são os dispositivos finais, certo? Os dispositivos finais, então, são aqueles que estão, principalmente que os usuários interagem com ele. Então temos computador, notebook, ou laptop, servidores. Temos aqui impressora, telefone IP, certo? Tem outras coisas que vai ser difícil a gente usar, que é o controlador de rede, por exemplo, ali.
aqui um telefone normal, que pode ser ligado a um dispositivo aqui que liga a rede. Temos vários equipamentos aqui que são dispositivos finais que podem ser usados no nosso cenário. Certo? Então são essas duas opções que a gente vai usar mais aqui, os dispositivos finais e o End Device. Temos aqui outras partes, que é a parte de internet das coisas aqui, então a gente tem alguns componentes, um deles aqui é o Arduino, outro aqui seria o Arduino, outro um Raspberry. E aqui a parte de conexões, que é onde a gente vai usar bastante. Então as conexões aqui tem vários tipos, eu vou mostrar quais tipos que a gente pode usar, principalmente quando se trata de conexões com cabo de cobre. Beleza? E aqui tem outras coisas diversas, tipo alguns dispositivos diferentes aqui, certo? Mas a gente vai usar então os dispositivos intermediários, finais e as conexões. Beleza? Então vamos partir aí para a parte de usar mesmo a ferramenta. Então nada melhor que demonstrar fazendo. Então pessoal, vou inserir aqui dois computadores. Eu já estava selecionado aqui dois computadores no nosso ambiente. Então é só selecionar e clicar na área de trabalho. Certo? Temos o PC0 e o PC1. Então vou interligar os dois aqui. Antes de interligar, eu pergunto para vocês, do jeito que está agora, eu tenho uma rede de computadores aqui? Sim ou não? Pensem aí. Não, né? Por a gente lembrar em aula passada, eu falei para vocês que a gente tem uma rede de computadores, a gente precisa ter dois ou mais dispositivos. Então a gente tem dois dispositivos aí, mas interligados por uma tecnologia, por algum meio físico. Que poderia ser algum tipo de cabo, fibra ótica, par trançado, que é de cobre, ou via sem fio, mas aqui não está nada conectado. Então a gente vai interligar esses dois equipamentos usando cabos. Aqui a gente tem vários tipos de cabos. Então, se a gente usar essa raiozinha aqui, ele vai conectar automaticamente de um ao outro, certo? No entanto, já vamos começar desde o começo aprendendo o certo, não usando uma coisa mágica, porque isso é no simulador, dá para fazer isso, mas no mundo real a gente não tem um cabo mágico que ele se autotransforma no cabo que você quer. Então, o que você precisa, né? Então, vou apagar, já usando então o menu aqui de cima, a opção para apagar, vem aqui e apago. Certo? Eu vou selecionar o cabo correto. Então, quando eu ligo dois computadores entre si, o cabo que eu vou usar, se eu ligar, por exemplo, um cabo chamado direto aqui, ó. Então, aqui eu selecionei qual a porta, né? Acabei esquecendo de comentar aqui. Então, aqui, ó, seleciono em qual porta ou qual interface eu quero ligar desse computador. Então, esse computador tem duas portas USB, uma porta serial do tipo RS232 e uma Fast Ethernet, que é a porta de rede. E eu vou ligar a outra porta de rede do computador. Notem que ficou vermelho. Ficou vermelho porque tem algum problema. Então, não conectou 100%, não está tendo uma conexão física aqui. Então, eu vou mostrar para vocês por que ficou com um problema e qual o cabo que seria o adequado, certo? Então, deixa eu voltar lá pro slide. Então, pessoal, como que funciona a ligação quando se usa um cabo de cobre? Um cabo de cobre usando par trançado é aquele cabo, não tem aqui um cabo mostrar para vocês, mas é aquele cabo que vocês estão acostumados, muitas vezes o cabo azul ou aquele cabo vermelho. Se a gente vê dentro desse cabo, descascar esse cabo aí, ele tem 8 fios. Na verdade, 4 pares de cabos, de fios, que dá 8 fios, certo? E dependendo qual é o padrão que a gente está usando, qual a categoria de cabo que a gente está usando, nem todos os fios estão sendo usados. Pode ser usado 4 ou os 8. Normalmente, hoje em dia, se usa os 8 fios, certo? Então, mas qual é o que eu quero mostrar para vocês? Observem aqui, deixa eu pegar aqui a caneta aqui. A gente tem aqui, ó, se a gente olhar aqui, o cabo verde, está escrito TX mais, TX menos. Quer dizer o que? Eu tenho dois fios, nesse caso, usando o padrão T568A aqui, porque esqueci de falar. A gente tem dois padrões de cabos, o 568A e o 568B, que é o mais, digamos, seria o mais novo, né? Não é tão novo, mas é o mais, saiu depois do A. Mas olhando aqui, então, o fio, esses cabos, eles estão em essas cores, verde, azul, laranja e marrom.
certo? E o par dele, sim, ele tem umas rachuras em branco. Então a gente tem um par aqui verde, verde e branco. Aqui o outro par é laranja, laranja e branco, certo? Se a gente olhar aqui, tem um par 2 aqui, ó, é o laranja, laranja e branco. E o par do meio aqui, o azul, azul e branco. E o outro par, o marrom, marrom e branco. Mas se a gente olhar no outro lado desse cabo aqui, em cada extremidade tem um cabo macho ou um cabo fêmea, certo? Então tem os pinos aqui que são numerados de 1 a 8. Então aqui do 1 a 8. Se eu ligar esse cabo diretamente do jeito que está aqui, no outro lado, ele vai estar ligado aqui um TX ligado a um TX, ou seja, numa ponta, no equipamento, o pino 1 está transmitindo e vai estar ligado no outro lado também num pino de transmissão. Eu pergunto para vocês, para que haja comunicação, eu não teria que ligar de um lado transmissão e outro lado recepção? É ou não é? É. Então, eu teria que fazer o quê? Nesse lado aqui, onde tem TX, tinha que estar um RX, certo? E como que eu faço isso? Eu faço isso, então, de duas formas. Ou eu tenho que inverter os fios aqui, como está aqui embaixo. Eu inverto, então, um fio aqui, então, do par 1 aqui, ó, do 1, ele veio aqui para o de baixo, certo? Ou seja, olhando aqui em cima, eu inverti o fio verde com o fio laranja. Então, eu inverti. Por quê? Aqui, se a gente olhar aqui, é o RX+, ó, o RX+ aqui, certo? Então, esse aqui era um RX aqui. Estou sem a mesa hoje aqui, não instalei. Estou com o RX+ aqui. O que eu tenho que fazer, então? Ligar o TX+ ao RX, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, 1 ligou ao 3. E assim a gente tem a ligação correta, há uma comunicação. Então, eu fiz o cruzamento dos fios. E o fio RX+, que é o 3 aqui, eu vou ligar com 1. Então, é o que foi feito aqui, o 3 com 1. Certo? Então, eu inverto no cabo os fios, os pares dos fios. Certo? Então, em cada par eu inverto. Então, cada par aqui é feita a inversão dos fios. Beleza? Então, aqui o TX aqui eu tenho que inverter com o RX lá no outro lado. Beleza? Se fosse padrão B é a mesma coisa. Beleza? Eu coloquei aqui do lado para ver como ficaria. A outra forma de se fazer isso é não inverter no cabo, mas inverter no conector. E como que eu faço para inverter no conector? Então, usando essa outra figura aqui, os conectores que estão aí nos equipamentos, nas interfaces ou nas placas de redes dos equipamentos, eles podem ser de dois tipos. O tipo MDI, certo? Ou o tipo MDI-X. O MDI é o que segue o padrão normal. Então, ele tem lá o TX, o RX, TX e RX, como eu mostrei anteriormente. E o X no final, ele é invertido todos os pinos. Certo? Ele inverte o que é RX, vira TX. Então, qual que é a lógica aqui? Se eu conectar dois cabos, ou dois equipamentos, que tem as duas portas MDI-X, ou melhor, MDI com MDI, então, os dois aqui tem o I aqui, tem a porta MDI, que é de média dependente interface, ou seja, ele depende da conexão física. Então, não é feita nenhuma mudança. Então, eu tenho que fazer a inversão dos cabos aqui. Eu tenho que fazer isso. Se os dois lados têm MDI, ele tem que inverter nos cabos. Ou se os dois lados aqui não está na figura, se os dois lados fossem MDI-X e MDI-X, também teria que inverter. Então, se os dois lados forem MDI, ou os dois MDI-X, inverte no cabo. No entanto, se um dos lados aqui for MDI-X, então um lado é MDI e outro lado é MDI-X, já está sendo feito o trançamento, o cruzamento dos cabos no conector. Certo? Então aqui está ilustrando, aqui tem o MDI e aqui o MDI-X. Então não houve necessidade de fazer o cruzamento dos cabos, porque o cruzamento foi feito aonde? Dentro, no própria porta. Certo? Então, o tipo MDI de porta MDI é mais comum aonde? Nos computadores e nos roteadores.
certo? Olhem computadores e roteadores como se fossem um equipamento assim, de mais processamento. Tipo, um roteador é um computador de propósito específico, só ele não tem uma tela de interação igual tem um computador, né? E as portas MDI-X são normalmente encontradas nos switches e nos hubs, certo? Então, se eu for ligar um computador aqui, um PC, ligando a um switch aqui, vou ligar um switch, para ligar um outro computador aqui, que cabo que vai ser que eu vou colocar aqui? Vou colocar um cabo direto, porque aqui tem uma porta MDI, certo? E aqui tem a porta MDI-X. E aqui também tem a porta M. Não estou com a mesa aqui, ele fica mais difícil de escrever, né? Com a porta MDI. Então, se eu ligo o MDI com o MDI-X, cabo direto. MDI com MDI, cabo direto. Mas se eu quisesse ligar aqui os computadores entre si diretamente, seria qual cabo? Cabo cruzado, porque tem MDI com MDI, então eu tenho que cruzar no cabo. Beleza, pessoal? Então, feito isso, a gente usa o cabo correto aqui dentro. Deixa eu só apagar e colocar o cabo aqui, cabo correto. Então, o cabo correto é o cabo cruzado, né? Então, vem aqui, selecionei ó, o Copper Crossover, então cabo cruzado de metálico. Beleza? E fiz então a ligação. Então, fisicamente, se vocês pararem com o mouse em cima aqui, vocês vão ver que está algumas informações, mas que não tem ainda comunicação lógica. Está ligado fisicamente corretamente, mas ainda não tem comunicação lógica. Ou seja, mas por quê? Porque precisa ter um endereço IP, certo? Precisa ter um endereço. Então, vamos colocar o endereço IP aqui nesse equipamento. Basta você clicar em cima do equipamento, vocês vão ver que aqui então abre uma aba física, config, desktop, programming. Então, aqui, nessa primeira aba, mostra a parte física do equipamento, certo? Então, aqui a gente tem um computador que ele está ligado, mas a gente pode desligar ele, por exemplo. Ó, observe que eu desliguei ele aqui e aqui ele ficou vermelho. Por quê? Está ligado fisicamente, só que um lado está desligado, então não há comunicação, não está ligado, não está transmitindo nenhuma tensão aqui nesse cabo, certo? Uma vez que eu ligo aqui, ó, na hora ele já liga, certo? Então eu posso ver, ele está mostrando a parte dianteira aqui do equipamento, certo? Você pode dar um zoom para cima, para baixo. Você pode remover essas placas daqui, certo? Você pode pegar essa placa aqui e puxar para cá. Você não vai poder fazer isso porque o computador está ligado, ele vai dar uma mensagem que está dizendo que o computador está ligado. Você não pode fazer isso quando o computador está ligado, né? E se tivesse desligado, ele deixaria fazer isso. Eu poderia tirar essa placa aqui, trocar por uma placa de rede sem fio, por exemplo, que aqui, então, se eu clicar aqui, olhem aqui que modos WP, ele mostra qual que é uma placa de rede sem fio. Então, quando for fazer uma placa de rede sem fio, vou ter que tirar, como só tem um slot aqui, eu tenho que remover um e colocar o outro, certo? Temos a aba configuração, que a gente não vai usar essa aba, certo? A gente vai usar como simulando um ambiente real. Essa aba desktop é como se fosse aí, a maior parte de vocês usam o sistema operacional Windows, mas seja qualquer sistema operacional, tem as aplicações disponíveis no sistema operacional. Então, aqui tem várias aplicações. Para configurar o endereço IP, é essa aplicação. A gente vai usar depois, aí, num outro vídeo, um prompt de comando, o terminal, em aplicações mais para frente, simulações mais para frente, a gente vai usar um browser, certo? Então, agora nos interessa configurar o endereço IP. Então, vamos configurar o endereço IP desse equipamento aqui. Então, agora, só vou colocar um endereço IP qualquer, padrão, normalmente 92.168.1.1, num lado. A gente vai dar uma máscara de subrede, vamos deixar essa aí mesmo, não vamos mudar. Gateway não precisa, tá? Então, só o IP e a máscara subrede. Eu vou fechar aqui, vou no outro computador, vou em desktop, IP 192.168.1.
1, botar o 2. Então, aquele ali é o 1, esse aqui é o 2. E aqui é 255, 255, 0. Beleza, pessoal? Então, está configurado o endereço IP. O porquê que é assim, por que existe essa massa de rede, a gente vai aprender no decorrer do curso, tá? Agora, só entendendo que é assim o endereço IP versão 4. No curso, a gente vai aprender o versão 4, versão 6. Tá ok? Então, a partir de agora, será que está funcionando esse cenário? Sim ou não? Então, uma forma de eu fazer a testagem, se está funcionando ou não, é usando uma outra ferramenta que é chamada de ping. Então, se eu vim aqui no terminal, escrever ping 192.168.1.2, que é o endereço desse outro PC aqui, ele vai responder, ó, resposta do 2, do 192.168.1.2, com um tempo de menos que 1 milissegundo, TTL 128. Ou seja, e aqui o ping, nesse simulador de mando, que equivale ao Windows aí, ele fez 4 ping e teve 4 respostas. Certo? Uma outra forma de fazer o ping, mas mais rapidamente de forma gráfica, é usando aqui a DD Simple PDU. Então aqui, ó, nessa barra aqui, tem a DD Simple PDU. Então vocês clicam ali, selecionam esse ícone, clica na origem e no destino. Deu certo. Aqui embaixo mostrou, então, que teve sucesso, dizendo quem foi a origem, o PC 0, o destino 1. Beleza? Também é um ping. Então, aqui, ó, se não estiver aparecendo para vocês, pessoal, pode ser que esteja escondido. Deixa eu tirar aqui, só um pouquinho, estou perdido aqui. Então, olhem aqui, ó, tem essa barrinha aqui, ó, certo? Que vocês aumentam e diminuem ela. Beleza? Tem uma barrinha que não está aparecendo, acho que na tela de vocês, tá? Então, você pode diminuir e aumentar ela. Beleza? E aqui vocês podem apagar os eventos. Então, aqui tem a relação de eventos. Então, como uma visão geral do Packet Tracer, é isso, para fazer um cenário simples. Então, no decorrer das próximas aulas, eu vou mostrando outras coisas. Nas atividades de vocês também terão outras coisas. Por exemplo, esse modo de simulação aqui, certo? Então, hoje, a gente fica nesse vídeo. É isso daí, beleza? Só encerrar aqui, então. Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, próxima aula aí.